Nesse vídeo eu vou te mostrar como analisar um fundo imobiliário na prática, mesmo que você não saiba de nada. Eu vou te mostrar os primeiros passos para você entender onde você vai investir e por que um fundo imobiliário vai valer a pena ou não. Então, se você quer investir com mais segurança, se você quer ter mais certeza que aquele investimento não vai ser arriscado, é essencial que você aprenda a analisar corretamente um fundo imobiliário, como eu vou te mostrar aqui. Então fica no vídeo até o finalzinho, que isso aqui vai ser uma aula completa e com certeza você vai me agradecer muito no final desse vídeo. Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. A gente fala sobre finanças e investimentos. E se são assuntos que te interessam, já deixa um likezinho aqui no vídeo, se inscreva aqui no canal e nos acompanha sempre, que tem muito conteúdo de valor como esse aqui para vocês. Sem mais enrolação, vamos logo pro conteúdo do vídeo, que tem muita coisa pra gente aprender hoje aqui. Olha só, primeiro eu quero mostrar a vocês alguns sites que eu uso e você também pode usar para fazer análise dos seus fundos imobiliários. O primeiro que eu mais gosto é esse aqui, o Funds Explorer. É um site que é totalmente focado em fundos imobiliários e esse aqui é o site que eu mais gosto, é o site que eu mais me adaptei aqui, porque eu acho ele bem organizado, bem completo quanto às análises dos fundos imobiliários. Outro site interessante aqui é esse aqui, o Investidor 10. Muita gente também usa esse site, eu não uso muito, mas é um site muito bom, dá para fazer análise de ações, de fundos imobiliários, muita coisa aqui. É um site bem completo, bem organizado, mas é bom você dar uma olhada também, vai que você se acostume mais com esse site aqui. E o terceiro site é o Status Invest. Eu uso muito esse site do Status Invest, principalmente para fazer análise de ações, mas esse site aqui a gente consegue analisar ações, fundos imobiliários. Olha só, aqui tá os fundos imobiliários. Também é um site bem completo, bem organizado, muito bom, recomendo demais para vocês. Tudo que eu vou te mostrar hoje aqui, toda a minha análise que eu vou fazer, serve para qualquer um desses sites. A única diferença é onde está organizado cada indicador que eu vou mostrar a vocês aqui. Mas com certeza, aprendendo em qualquer um desses sites, vocês vão se sair muito bem analisando os seus próprios fundos imobiliários. Enfim, a primeira coisa que a gente deve analisar num fundo imobiliário, eu acho que seja o setor que ele está inserido, porque você deve entender um pouquinho do funcionamento daquele setor. Isso é essencial para você entender como aquele fundo imobiliário vai ganhar dinheiro. Por exemplo, a gente tem um setor de galpões logísticos, que são aqueles setores das grandes lojas que usam para armazenar os seus estoques das lojas, esse tipo de coisa, principalmente essas grandes lojas virtuais como Magazine Luiza, Americanas, Mercado Livre, Amazon. Todas essas lojas precisam de galpões logísticos e você pode investir nesses galpões também. Outro setor interessante são as lajes corporativas, que são aqueles grandes escritórios das empresas. A gente também pode investir no setor de shoppings, shopping centers. Aí vocês sabem muito bem que shopping é um negócio muito lucrativo. A gente ganha com os aluguéis, a gente pode investir no shopping e ganhar com os aluguéis de cada lojinha que tem ali dentro do shopping. A gente também tem fundos de papéis, que a gente não está investindo no imóvel em si, a gente meio que comprando uma dívida que vai ser financiada, a gente pode investir nessa dívida e receber o dinheiro, o retorno com juros. A gente também tem fundos de desenvolvimento, tem os FIAGROS, que são bem parecidos com os fundos imobiliários, só que a gente está investindo no agronegócio. Tem vários setores, é importante você sempre saber o setor do fundo imobiliário que você está investindo, porque assim você entende como aquele fundo imobiliário ganha dinheiro. Então, pessoal, depois disso, uma das primeiras coisas que a gente deve analisar no fundo imobiliário é o número de imóveis que esse fundo imobiliário tem. Ele pode ser monoimóvel ou pode ser multi-imóveis. Eu recomendo muito mais que vocês prefiram, pelo menos no início, os multi-imóveis, porque são vários imóveis em diferentes estados. Ou então, se acontecer algum problema no estado, alguma coisa do tipo, pelo menos você tem vários outros imóveis para você não perder todo o seu dinheiro porque está investido num ativo só. Então, tendo vários ativos, você fica bem mais diversificado e tem menos problema com esses fundos imobiliários. Então, estou aqui no fundo imobiliário que é o XPLG11, é um fundo de galpões logísticos. Então, vou descer aqui, a gente descendo no site, a gente encontra essa parte aqui, olha só, localização dos ativos dos XPLG11. Então aqui a gente vê a área bruta locável por estado, a gente tem até a opção de ver no mapa aqui, e a gente pode ver que ele tem 17 ativos. Então se acontecer algum problema com um desses ativos, pode ser o prédio cair, pode ser o que for, pelo menos tem mais 16 ativos e você não vai perder seu dinheiro porque estava num prédio só, vai ter mais 16 imóveis para continuar te gerando retorno. E aqui também tem 6 estados. Se acontecer algum problema em algum estado, ou então para você analisar se aquilo está num estado bom, alguma coisa desse tipo, tem tudo aqui para vocês verem, olha só. Até mostra aqui no gráfico, que mostra que é toda essa área aqui em São Paulo. A gente tem também em Minas Gerais, tem no Rio de Janeiro, tem no Rio Grande do Sul, tem em Santa Catarina e tem no Pernambuco. Então esse site organiza bem direitinho aqui, fica bem fácil da gente visualizar, não tem dificuldade nenhuma você olhando aqui nesse site do Status Invest. Então, bem interessante aqui essa parte. E aqui descendo um pouquinho para detalhar mais ainda para vocês, aqui mostra todos os ativos que esse fundo imobiliário tem, olha só. Mostra o endereço, mostra o bairro, mostra a cidade e mostra a área bruta
outra locável em metros quadrados, como a gente pode ver aqui. Então olha só, ele vai mostrando aqui, a gente pode até ir passando aqui, como ele tem vários ativos, a gente tem todos esses imóveis aqui, a gente pode conferir e analisar direitinho antes de investir nesse fundo imobiliário. E subindo um pouquinho aqui, tem outra coisa interessante que a gente deve analisar, que é quem são os inquilinos desse fundo imobiliário. Também é importante que você tenha vários inquilinos, porque se um desses inquilinos não te pagar, pelo menos tem outros inquilinos que vão continuar te pagando e você não vai ter problema com esse fundo imobiliário. Então, para ver isso, você tem que abrir o relatório desse fundo. Mas é bem simples também, não se preocupe, eu vou te ensinar como é que você vai fazer isso agora. Aqui no site, subindo um pouquinho, a gente tem essa parte aqui, olha só, últimos comunicados do XPLG11. Aqui você vai abrir o último relatório para ver os inquilinos. Olha só, aqui tem o relatório gerencial. Todo mês o fundo imobiliário solta um relatório que é para mostrar como é que tá as coisas ali para você. Pode abrir aqui esse relatório, olha só. Abrindo aqui numa página, a gente vai abrir um PDF aqui, tem várias informações, várias páginas, mas não precisa ficar com medo disso aqui, não precisa ler tudo também, pelo menos não agora no início. Vou te mostrar como é que você vai ver apenas os inquilinos, por enquanto, desse fundo imobiliário aqui. Olha só, você pode ir descendo aqui, aí você vai achar uma parte que vai falar sobre portfólio, olha só. Aqui mostra o portfólio. Então aqui mostra que 87% está em imóveis e 3% está em cotas de outros fundos imobiliários. Mas não é isso aqui ainda que a gente quer isso aqui, olha só. O portfólio por locatários. Locatários são os inquilinos que a gente tem aqui, né, pessoal? Olha só, aqui nos locatários já mostra num gráfico também, bem bonitinho, para ficar mais fácil da gente entender. Os locatários a gente tem, olha só, Via Varejo com 14%, aqui tem a Leroy com 13%, aqui tem as lojas Renner com 9%, aqui tem o Mercado Livre com 9% também, aqui GPA é o Grupo Pão de Açúcar com 8%, aqui tem a Mobile com 7%, aqui tem a B2W com 7% e aqui outros com 33%. Precisa analisar quem são esses outros? Se você quiser, sim. Mas enfim, você analisando pelo menos esses maiores aqui, você já vê que são grandes empresas, são empresas bem consolidadas. Você pode ficar com o pé atrás por causa da Via Varejo aqui, que está tendo alguns problemas, mas tudo isso aí é coisa que você vai botar na balança se vale a pena ou não. Se o Via Varejo não conseguir te pagar, isso vai afetar 14% do fundo imobiliário. Todos os outros 86% vão continuar te pagando e você não vai ter problema. Então por isso que é importante você pegar um fundo imobiliário que tenha vários inquilinos, porque se um der problema, pelo menos os outros vão conseguir te pagar. Aqui para baixo tem vários outros detalhes, são coisas que a gente não vai se atentar muito agora, mas olha só, uma parte interessante também aqui é os ativos imobiliários, olha só, aqui tem até fotos, tem os endereços, tudo, como a gente viu lá no site, só que aqui é mais detalhado porque é no relatório. Se você não quiser ver aqui, se quiser ver no site, tudo bem, mas é importante que você veja pelo menos esses inquilinos aqui. Todos os fundos imobiliários mostram os inquilinos e você pode dar uma analisada rapidinho aqui para ver se você pode ter problema com os inquilinos ou não. Mas agora, voltando aqui para o site novamente, a gente não vai ficar muito preso no relatório não, a gente vai analisar mais aqui no site, que é uma análise mais simples, e a gente vai ver a vacância desse fundo imobiliário. O que é a vacância? A vacância, a gente tem aqui, olha só, vacância do XPLG11. Então, aqui a gente tem um gráfico bem interativo também, olha só, eu posso clicar aqui para fechar tudo e a gente vai abrindo devagar e explicando devagar para vocês entenderem melhor. A gente tem a ocupação física, que é exatamente quanto daquele fundo imobiliário está alugado, como a gente vê aqui, olha só, a ocupação física está em 91,8%. Então é como se a gente tivesse 100 prédios e 91 estavam alugados e 9 não estavam alugados. Mais ou menos isso para vocês entenderem melhor. Aqui, como mostra, é só ocupação física, mostra que 91% de todos os imóveis estão ocupados. Esse restante, que seria a vacância, ou seja, aquele pedaço que está no vácuo, né, que não está sendo aproveitado, essa parte aqui é a vacância física. Então, olha só, se a ocupação física é de 91,8%, a vacância fixa é de 8,2%. Ou seja, esses 8,2% é o espaço total que não está sendo alugado. Então, aqui você pode ver que a maior parte está sendo alugada e apenas 8% não está sendo alugada. Se essa vacância estiver muito alta, então você pode encontrar um problema aí, porque boa parte daquele fundo imobiliário não está gerando dinheiro porque não está sendo alugado, né? E aqui você tem o histórico, como a gente está vendo aqui nessa parte, é de fevereiro de 2021, mas olha só, tem março até janeiro de 2022, e aqui a gente está vendo a parte de 2021, mas olha só, com o passar do tempo a gente consegue ver direitinho aqui. A gente também tem a ocupação financeira. O que é a ocupação financeira e a vacância financeira? É exatamente quanto a gente está deixando de receber porque não está alugado. Olha só, a ocupação financeira, a gente vê, olha só, está em 96%, apesar da ocupação física ser de 91%, a ocupação financeira é de 96%. Isso acontece porque alguns aluguéis são mais caros do que os outros, né? Então aqui um ponto positivo para o XPLG11, que a ocupação financeira está maior do que a ocupação física. Então se a gente está ganhando mais dinheiro do que alugando, então isso é bom para a gente. Então é interessante você entender isso aqui também, porque esse fundo imobiliário está conseguindo aproveitar quase que 100% dele. 96,8%, está muito próximo a 100%, então é um fundo que não apresenta problemas quanto a isso aqui. E a vacância financeira é exatamente a parte
parte que não está alugada, né? Olha só, se 96,8% está ocupado, então a vacância é de apenas 3,2%. Então você só não está conseguindo ganhar 3,2% de todos aqueles imóveis que tem. Então é bem interessante você analisar essa parte aqui também, como a gente pode ver aqui em todo o gráfico, mas eu gosto mais de colocar assim um por um, porque a gente consegue visualizar melhor, mais fácil, mais tranquilo para a gente analisar. Outra coisa bem importante para a gente analisar, não é o mais importante, mas é muito importante que a gente analise bem esse dividend yield aqui. Olha só, logo no começo a gente já consegue ver o dividend yield aqui. O dividend yield nos últimos 12 meses foi de 8,49%. O dividend yield nada mais é do que os aluguéis que são recebidos pelo fundo imobiliário e distribuído para nós que somos investidores desses fundos imobiliários. Então, se a gente investiu R$100 e está recebendo 8,49% de dividend yield, a gente teria recebido R$8,49 nesse último ano, porque é exatamente a porcentagem em relação ao quanto a gente investiu. E aqui, descendo um pouquinho, a gente pode analisar melhor esses dividendos também. Aqui a gente tem o histórico de dividendos do XP-LG11, olha só. Aqui tem os dividendos e aqui o dividend yield. O dividendo nada mais é do que o preço, olha só, dividendos de 78 centavos e o dividend yield está em 0,72%. Claro que isso em relação ao preço do fundo imobiliário nesse mês aqui. Essa porcentagem de 8,49% em relação ao ano. Aqui esse 0,72% em relação ao mês que a gente está analisando aqui. Olha só, aqui a gente está analisando em apenas 6 meses, mas é bom que a gente veja em vários anos. Pelo menos em 5 anos a gente consegue ver todo o histórico aqui. É claro que em 5 anos a gente está vendo todo o histórico aqui, olha só. A gente vê que o gráfico cai, sobe, e isso pode ser que tenha saído algum inquilino, pode ter entrado um novo, e isso vai afetando um pouquinho os rendimentos desses fundos imobiliários. Mas como a gente pode ver, aqui a gente está por volta do menor valor aqui, foi de 54 centavos mais ou menos, e o maior valor entre 79 centavos. Então a gente vê aqui que não tem quedas muito bruscas e aumentos muito bruscos para a gente se preocupar aqui. E aqui a gente pode ver o dividend yield também. A gente pode até fechar essa parte aqui e ver somente a porcentagem, olha só. É a porcentagem 0,71, olha só, 0,81, aqui 0,43, e aqui nos dividendos a gente pode fechar essa parte também e ver só o valor que a gente está recebendo aqui. Aqui a gente consegue ver os dois, então é bem importante que você olhe os rendimentos aí para ver se vale a pena investir nesse fundo imobiliário também. E aqui um pouquinho abaixo já diz algumas coisas, olha só, o último dividendo foi de 78 centavos, o último dividend yield foi de 0,71%, aqui a gente vê os dividendos por ação que foi de R$ 9,30 nos últimos 12 meses, e ele pagou 8,49% nesse último ano. Aqui a gente pode ver também os dividendos e a data com. Essas datas aqui é bom que você veja também para você saber, tipo, você pode ver assim, se eu investir até o dia tal, eu vou conseguir receber dividendos esse mês ainda. E aqui é exatamente essa data com, olha só. A data com todo mês tem essa data, como a gente pode ver aqui. Olha só, foi no dia 28 de 3 de 2024. Então, se você investiu até do dia 28 de 3 de 2024, você vai receber o pagamento do dividendo nessa data aqui, que é no dia 12 de 4 de 2024. Então, é importante você saber, porque se você investiu depois dessa data aqui, se você investiu, por exemplo, no dia 29, você não vai receber no dia 12 do 4. Você só vai receber provavelmente no dia 12 do 5, um mês depois. Então, é bom que você veja isso aqui, porque pode ser que você invista, não caia o rendimento e você fique com raiva por causa disso, né? Então, veja isso aqui para você ver se você vai receber dividendo já esse mês. Aqui também mostra a cotação, o valor do dividendo e o valor do dividend yield aqui organizado nessa parte aqui. Então, isso aqui é tudo que você pode analisar no dividend yield do fundo imobiliário. Outra coisa importante que a gente tem que analisar também é a liquidez do fundo imobiliário. Isso aqui rapidinho você já vê aqui, olha só, de cara a gente vê que a liquidez é de 5,1 milhões de negociações por dia, né? Deixa eu abrir aqui outro fundo imobiliário para a gente ver, olha só, o HGLG11, a gente tem 6,9 milhões de negociações por dia, né? Aqui o MXRF11, olha só, 10,6 milhões de negociações por dia. Então, investindo em todos esses três fundos imobiliários são fundos que a gente não vai ter nenhum problema se a gente quiser vender essa cota, né? Porque tem muitas negociações por dia. A liquidez é exatamente isso, quantas negociações são feitas por dia. E de 10 milhões de negociações, é claro que você não vai ter problema se você quiser vender algum fundo imobiliário desse aqui. Mas se você entrar em um fundo imobiliário e aqui tiver 30 mil negociações por dia, já é um número muito baixo. 30 mil comparado a 10 milhões, claro que é um número muito baixo e você pode ter problemas caso você queira vender esse fundo imobiliário depois. Então, eu tô te mostrando que você deve olhar isso aqui para você não ter problema caso você talvez tenha que vender um fundo imobiliário futuramente. E outra coisa também, uma das coisas mais importantes que a gente deve analisar num fundo imobiliário aqui são os seus preços. Primeiro é o preço que está sendo negociado hoje em dia, né? É o preço que você vai pagar. Aqui a gente tem o preço de R$ 109,30. Aqui a gente vê a porcentagem, né, que caiu, no dia de hoje caiu 0,17%. E se a gente comprar hoje, se comprar agora esse fundo imobiliário, você vai pagar R$ 109,30. Então, esse aqui é o preço principal, que é o preço que você está negociando agora. Mas tem outras coisas relacionadas ao preço aqui que a gente tem que ficar de olho também. A gente tem aqui esse número que é o patrimônio líquido do fundo imobiliário. A gente tem um patrimônio de R$ 3,3 bilhões.
reais nesse fundo imobiliário. Então isso aqui seria o valor de todos os ativos desse fundo imobiliário. Então muitos investidores preferem esses fundos imobiliários muito grandes, porque se eles têm muito dinheiro, praticamente não há nada que eles possam fazer que eles queiram, né? Então fundos imobiliários muito pequenos, abaixo de 100 milhões de reais, por exemplo, já são fundos imobiliários considerados os menores. Então é importante você ver aqui o patrimônio do fundo, porque quanto mais patrimônio esse fundo tem, provavelmente mais poder ele tem também, né, para crescer. Porque um fundo imobiliário que já cresceu muito, ele pode adquirir mais imóveis e pode investir mais, trazendo assim mais retorno para a gente. Aqui a gente tem o valor patrimonial por cota, né, que é exatamente esse número aqui, que é o patrimônio líquido dividido pelo número de cotas, né? Ou seja, se eu fosse dono de todo esse fundo imobiliário, eu teria 3,3 bilhões de patrimônio. Mas como eu sou dono só de uma cota, então eu sou dono de R$ 111,84 de patrimônio desse fundo imobiliário, né? Então esse valor patrimonial é como se fosse uma proporção de cada cota que você comprasse. Então se você compra uma cota, você é dono de R$ 111 reais desse patrimônio aqui. E como vocês podem ver aqui, o valor patrimonial por cota é de R$ 111 reais e o valor da cota está em R$ 109 reais. Isso quer dizer que eu estou pagando R$ 109 reais por um produto que vale R$ 111 reais. Então eu estou pagando um pouquinho mais barato do que realmente vale essa cota aqui. Isso aqui sempre acontece por causa da oscilação da bolsa de valores. Então essa diferença aqui do valor patrimonial por cota pelo preço da cota que a gente está pagando, a gente resume nesse indicador aqui, que é o P sobre VP, que significa o preço sobre o valor patrimonial. Se o P sobre VP está em 0,98, como a gente vê aqui, significa que a gente está pagando apenas 98% do valor que seria essa cota aqui de R$ 111 reais. Então se esse valor aqui estiver acima de 1, por exemplo, 1,1, isso significa que a gente está pagando 110% do valor dessa cota. Significa que a cota está um pouquinho cara. Como por exemplo, a gente pode ver aqui, olha só, no HGLG11 a gente tem 1,06 de P sobre VP. Então isso significa que a gente está pagando 6% a mais do que realmente vale esse fundo imobiliário aqui. O MXRF11 também, olha só, 1,06, a gente está pagando mais caro do que ele realmente vale, mas aqui no XPLG11 a gente está pagando mais barato. Então quanto mais barato a gente pagar aqui, melhor, né? Mas é importante você se atentar a isso também, porque se você está pagando muito barato nisso aqui, então pode ser que esse fundo tenha um problema e o pessoal não está querendo investir. Se o pessoal não está querendo investir, eles colocam as cotas para venderem por um preço barato e por isso que você vai pagar barato por essas cotas. Então é importante que você analise muito bem esse P sobre VP. Não invista só porque está barato, não. Invista porque você está achando um desconto aqui que não é algo para você se preocupar. E outra coisa que eu vou mostrar a vocês aqui é em relação às taxas que a gente paga, né? A gente é investidor, a gente tem que pagar algumas taxas aqui também. Eu não ia mostrar isso a vocês, mas eu vou ter que mostrar para o vídeo ficar bem completinho também, né, pessoal? Então aqui, olha só, como eu já mostrei a vocês, como a gente tem como acessar o relatório aqui, né? O relatório, olha só, aqui tem um relatório e a gente pode ver nessa parte aqui tem algumas taxas, olha só. Aqui tem a taxa de administração, porque como esse fundo imobiliário tem um administrador, tem um cara lá que está trabalhando para você e ele vai ter que receber seu salário também, né, pessoal? Aqui tem a taxa de administração, que olha só, que é de 0,95% a 0,75% ao ano, ou seja, essa porcentagem aqui é retirada do retorno que a gente tem do fundo imobiliário. Não se preocupe que você não vai precisar ficar pagando essa taxa não, essa taxa já é descontada automaticamente e o valor do dividendo que eu mostrei aqui para vocês, o dividendo que você recebe já é descontando essas taxas. É só para você saber que tem uma taxinha ali dentro, que você não recebe mais dinheiro no dividend yield porque é retirado dessas taxas aqui. E olha só, aqui também tem uma taxa de performance. Muita gente acha chata essa taxa de performance porque é tipo assim, se o fundo imobiliário teve uma rentabilidade muito alta, então significa que aquele administrador trabalhou muito bem e por isso ele vai ganhar um bônus ali, uma comissão a mais por causa disso. E a taxa de performance seria exatamente o seguinte, 20% do que exceder o benchmark. O que seria o benchmark? O benchmark seria IPCA mais 6% ao ano. Então, o IPCA é basicamente a inflação. Se a inflação for de 4%, então mais 6% que tem aqui, seria 10%. Se esse fundo imobiliário retornar mais de 10% ao ano, então 20% desse retorno vai ficar para o administrador lá, né? O cara que está comandando esse fundo imobiliário. E isso muita gente acha ruim porque está pagando uma taxa alta para o administrador. Mas se ele está fazendo um trabalho bem feito, fazendo o fundo imobiliário crescer, isso também é bom para a gente. Mesmo que a gente pague esses 20%, os outros 80% vai ficar para a gente. Quanto mais retorno ele tiver, mais a gente deve agradecer também por estar recebendo mais dinheiro, porque o administrador fez um bom trabalho também, né, pessoal? Então aqui, só falando rapidinho sobre essa taxa de administração. Aqui mostra também o administrador, se vocês quiserem ver. Aqui mostra tudo detalhadinho. Então, pessoal, esses são todos os principais indicadores que você deve ver ao investir em um fundo imobiliário. Então, eu te expliquei aqui, fiz um vídeo bem detalhado para vocês, expliquei cada passo a passo. Isso aqui, pessoal, é conteúdo de curso pago. Talvez nem em curso pago você consiga um material com tanta qualidade, com tanto detalhe, igual esse que eu te mostrei aqui. Então, muita coisa aqui pode ter ficado um pouquinho difícil para vocês, porque foi muito conteúdo nesse vídeo. Você pode rever esse vídeo várias vezes, você pode tentar fazer uma análise aí na prática para ver se você realmente entendeu. Volta no vídeo aqui se você tiver alguma dúvida e também qualquer dúvida que você queira deixar aqui no comentário, pode ficar à vontade
vontade, eu vou tentar responder a vocês. O meu intuito aqui é ajudar vocês. Então, pessoal, fiz esse vídeo todinho sem cobrar nem um centavo pra vocês. Não é possível que eu não mereça nem um likezinho aqui nesse vídeo, né, pessoal? Deixa o likezinho aqui no vídeo, se inscreva aqui no canal e nos acompanha que vai ter muito mais conteúdo de qualidade como esse aqui pra vocês. Muita gente cobra caro pra ensinar vocês esse tipo de conteúdo e eu tô ensinando de graça aqui pra vocês com toda a boa vontade. Então me ajuda a continuar crescendo aqui esse canal, que eu vou continuar trazendo conteúdo de graça pra vocês sem cobrar nem um centavo por isso, como eu fiz no vídeo de hoje. Muito obrigado por ter assistido esse vídeo até aqui. Espero que você tenha aproveitado bastante essas informações que eu trouxe pra vocês e até um próximo. Valeu!